Oi, família. Hoje nós vamos tirar lições de vida para o nosso dia a dia com a palavra de Deus. E assim eu creio que nós vamos entender e botar em prática, porque são coisas assim que realmente vale a pena a gente pensar nisso aqui. Então, a palavra de Deus, em Mateus capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 11, ela fala aquela história de João Batista, né? Vamos falar assim da morte de João Batista. Mas quais lições nós podemos tirar? Muitas, mas nós vamos tirar algumas aqui, de versículos isolados. Devido ao texto ser grande, nós vamos tirar algumas. E a primeira dela está em Mateus capítulo 14, mas do versículo 3 ao 4. E diz assim: Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe, pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com Herodias. Veja só, qual é a lição que nós vamos tirar dessa palavra hoje? Prostituição. Pior não poderia ser, não é verdade? Então, e aquilo era o quê? A vontade do rei Herodes. Mas, de acordo com a palavra de Deus, aquilo não podia. E João Batista, por ser uma pessoa muito corajosa, eu digo assim, já tinha falado para Herodes que aquilo ali não era permitido perante a lei, porque até aquele tempo Jesus já estava por ali, mas não tinha ainda se revelado, vamos dizer assim. E Herodes queria, porque queria esse relacionamento com a esposa do irmão. E que não fosse de irmão, que fosse de quem quer que seja, estava errado. Ela era uma mulher casada e isso não é algo que venha a trazer benefício para ninguém, só vai trazer problemas na vida da gente. Então, Herodes era avisado por João Batista e por causa disso gerou prostituição e outros problemas. Então, a primeira lição que nós tiramos aqui é a questão da prostituição. Mateus 14, aqui já no versículo 5, veja o que é que acontece. A coisa começa a piorar. E o versículo 5 diz assim: Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois eles achavam que João era profeta. Mas qual é a lição que nós vamos tirar desse versículo? Infelizmente, assassinato, homicídio, o fim. Coisa que é totalmente, eu digo assim, condenável, não só por Deus, mas por uma sociedade como um todo. Isso é uma coisa que é inadmissível. Mas o que é que aconteceu? O Herodes já tinha vontade de fazer isso com João Batista por causa da mulher de seu irmão. Isso proveniente de quê? De prostituição. Veja quais lições nós vamos tirando aqui, ou quantas lições. E que prejuízo prostituição traz na vida da gente, ou na vida de qualquer pessoa. Se você está precisando de bíblias, livros e qualquer outro tipo de produto vendido no Mercado Livre e na Shopee, aqui no início da descrição tem um link que leva você para qualquer uma dessas lojas, tanto o Mercado Livre como a Shopee, e lá você vai adquirir a Bíblia que você quiser, o livro que você quiser, no melhor preço do Brasil. E também qualquer outro produto que você venha precisar que tenha nessas lojas aí, que são infinitas, não é verdade? Vamos tirando mais lições com a palavra de Deus, baseadas em Mateus capítulo 14, e agora nós temos do versículo 6 ao versículo 9. E o que é que vai acontecer aqui? No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e ele gostou tanto que prometeu à moça: juro que darei tudo o que você me pedir. Seguindo o conselho da sua mãe, ela pediu: quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. O rei Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito, na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido. Veja só, inicia essa história com essa questão de prostituição. Ele atrás da esposa do irmão dele. E aí, por causa disso, prende João. E agora, o que é que vai acontecer?
um assassinato. Então, quais são as lições que nós precisamos, não só podemos, mas precisamos tirar desses versículos? A primeira é evitar todo tipo de envolvimento com prostituição. Outra lição importante é a prepotência. Ele estava no meio do povo e se engrandeceu. E aí fez o quê? Fez um juramento na frente de todo mundo, dizendo que a moça que havia dançado pudesse pedir o que ela quisesse. E aí a mãe, já com a mente diabólica, vai, pede a vida de João Batista. E aí o que é que acontece? Acaba tudo. E isso existe, infelizmente ou felizmente, para que a gente venha tirando essas lições para nós. É péssimo a gente se engrandecer, tomar isso como prepotência e falar o que não deve no meio de todo mundo. Por quê? Porque ele era o rei. E como era que ele ia voltar? Ele tinha uma grande admiração por João Batista também, mas nenhuma consideração. Porque senão ele nem havia prendido o homem. Mas aquilo ali foi o fim. O fim para que a gente se exemplifique e não traga essas coisas para a nossa vida. Porque elas são nocivas. Elas acabam com famílias. Elas acabam com a nossa própria paz. Elas acabam. A função de tudo isso é demolir. Então, nós temos que ter o maior cuidado. Para não falar, para não falar aquilo que nós não devemos. Pensar antes de falar. Para não trazer essa prepotência como se fosse algo que fosse benéfico para alguém, que só faz mal, tanto para nós como para as outras pessoas. Tudo isso são lições que nós podemos aprender com esse texto tão pequeno. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.